Em 2026, um profissional sozinho pode entregar o trabalho de uma agência inteira. Não porque virou um super-herói, porque parou de trabalhar e começou a comandar. E nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura exata, chamada Home Factory, que permite isso. E você vai montar a sua antes de terminar de assistir esse vídeo. Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Rafael Rocha. Eu trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro. E primeiramente eu quero trazer um pouco de contexto para facilitar o entendimento. Veja, a maior ilusão do trabalhador independente sempre foi a crença de que ele estava tranquilo porque não tinha um chefe. Porém, o freelancer sempre teve um chefe, e o chefe era o mercado. Em 2006, o mercado mudou as regras do jogo de uma forma unilateral. A nova arquitetura de trabalho começou. Você não é mais um prestador de serviço, e sim, a partir de agora, você é o diretor de uma fábrica. E essa fábrica opera com agentes de IA que fazem todo o trabalho pesado enquanto você toma as decisões. Em alguns capítulos eu vou te mostrar a ferramenta exata que torna isso possível, porque agora o que importa é a mentalidade. Você está seguro ou você está prestes a ser engolido? Assim, eu quero que você responda essas 3 perguntas com total honestidade, beleza? Primeira, quando o cliente te contrata, ele te diz o que você deve fazer ou ele te pergunta o que ele deve fazer para resolver os problemas dos negócios dele? Se você apenas recebe pedidos, a gente tem um problema aqui. Segundo, o resultado bruto do seu trabalho diário pode ser gerado, menos que com 20% a menos de qualidade, por um bom prompt de 50 linhas de uma IA atual? Se a resposta for sim, infelizmente o seu trabalho vale o preço de uma assinatura mensal de uma inteligência artificial. Terceira pergunta: o preço do seu trabalho atual é justificado pelo número de horas que você gasta ou pelo tamanho do lucro ou economia que você injeta na empresa? Se for só pelas horas, provavelmente você deve ser muito mal pago. Então, a gente aqui vai dar um primeiro passo para melhorar essa situação. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo. Você me ajuda, eu te ajudo e a gente cresce juntos. Veja, durante a maior parte da história da humanidade, o seu cérebro foi sempre o seu maior escudo. Se você é um advogado, um programador, um consultor financeiro, a gente sempre ficava tranquilo pensando que eu trabalho com a minha mente, o meu emprego está protegido. A tecnologia só vai substituir o trabalho braçal de fábrica, nunca o meu raciocínio. Porque quanto mais velho eu vou ficando, mais conhecimento eu vou adquirindo e mais valioso é o meu trabalho. Só que a maioria dos profissionais ainda não percebeu que o valor de mercado de um especialista é dividido por uma coisa: a escassez de conhecimento. Você sempre foi pago porque sabia algo que o seu cliente ou não sabia, ou você pensava mais rápido que ele, ou ele não tinha acesso a esse conhecimento. Mas o que, que acontece quando o preço do conhecimento cai para zero? O que acontece quando o seu cliente pode ter um conselho de um advogado de elite, ou a visão estratégica de um professor de Harvard, ou um código de um programador sênior, apenas digitando comandos para uma inteligência artificial? E a resposta é que a inteligência humana foi comoditizada. Ou seja, qualquer um tem acesso a qualquer tipo de informação. A inteligência foi desvinculada das limitações do nosso cérebro e do nosso cansaço. A inteligência agora é um software que opera em escala industrial e com velocidade digital. Então, se o teu único negócio é você ser um profissional muito bom, ou você é um excelente designer, ou você é um contador sensacional, você precisa aqui de uma mudança na forma que você trabalha. A gente chegou num ponto de ruptura. A primeira coisa que precisa morrer para que você sobreviva a essa nova era é o que eu chamo de mentalidade do pijama. Mas o que é isso, afinal? Porque se a gente for pensar, a gente for analisar na internet, sempre se vendeu uma ideia de que você poderia trabalhar da sala da sua casa ou do seu quarto, de pijama, comendo seu Doritos, fazendo seus próprios horários, seja para complementar uma renda ou um trabalho full-time. Criou-se uma legião de freelancers indisciplinados que operam seus negócios como se fosse um bico.
um bico de fim de semana. E quando você começa a tratar o seu trabalho como se ele fosse uma renda extra, você não cria nem sistemas, nem processos. Você acaba sendo um vendedor de horas. Improvisa, começa tudo do zero. Veja, você se torna um artesão digital, que você fica dependendo da sua criatividade, da sua inspiração para conseguir fazer dinheiro. Só que tem um problema, que a inteligência artificial, ela não precisa vestir pijama, ela não tem preguiça, ela trabalha 24 horas por dia, não tira folga. Então você tentar competir no mercado atual agindo como um freelancer de pijama contra sistemas que operam em escala global, é uma certeza que você vai morrer pobre. Então aqui a gente encontra um problema. Se o seu conhecimento e a sua execução técnica já não se sustentam sozinhas, então para onde que foi a verdadeira riqueza? Aonde está o dinheiro hoje no mercado? O dinheiro saiu das mãos de quem simplesmente executa ou põe em prática o conhecimento e foi para as mãos de quem coordena os sistemas de inteligência. E é por isso que eu tenho uma frase que eu até falava na época que eu dava aula em faculdade, eu falava para os meus alunos vocês têm que aprender a dormir de terno. O pessoal tirava sarro até, mas o que significa você tem que aprender a dormir de terno? Obviamente que não é sobre a roupa que você está vestindo, mas é sobre uma postura. Uma postura que você deve ter para encarar o mundo dos negócios. É a decisão inegociável de que você vai tratar o quarto de hóspedes da sua casa com a mesma frieza e rigor de processos da sala de um presidente de uma multinacional. É a declaração oficial de que você não é mais um prestador de serviço mendigando uma aprovação para o seu orçamento. Você é um arquiteto, você é um CEO da sua fábrica de uma pessoa só, ou seja, da sua Home Factory. Você não vende mais o seu suor e o seu conhecimento bruto. Você constrói, organiza e coordena sistemas. Por quê? Se a pessoa hoje não usa uma IA para automatizar tudo, seja no financeiro, no design e código, ela está defasada. O profissional do futuro é aquele que consegue sozinho representar o trabalho de um andar inteiro de um prédio comercial. E aqui a gente tem uma situação. Quando você veste esse terno e assume essa mentalidade de dono de fábrica, acontece uma coisa muito interessante e assustadora também ao mesmo tempo, que é o paradoxo da produtividade. Porque assim, a gente imagina que com a inteligência artificial fazendo todo o trabalho pesado, você obviamente vai trabalhar menos e você vai ter mais tempo para curtir sua vida, certo? Só que a realidade é que você vai trabalhar mais. Mas não vai ser um trabalho de esforço bruto. Vai ser um trabalho de arquitetura. Olha a matemática burra desse modelo. Se você cobra por tempo, a sua renda está atrelada à sua lentidão, certo? Se uma IA permite que você termine um projeto de 10 horas em apenas uma hora, significa que você acabou de cortar o seu salário em 90%, certo? A IA transformou a velocidade em poeira. Ninguém mais se impressiona porque algo foi feito rápido. Veja, o mercado não quer mais trabalhar pela quantidade de dias que você perde fazendo um projeto. O cliente agora só está disposto a pagar por uma coisa: o critério. Eu, por exemplo, não durmo tranquilo se eu não sei que os meus agentes de IA lá estão trabalhando por mim enquanto eu estou descansando. É aquele sentimento de perda, o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Veja, eu poderia ter 5 robôs trabalhando na minha linha de montagem agora, gerando o mesmo valor enquanto eu estou fazendo outra coisa. Por que que eu vou deixar meu computador desligado? Quando você aprende a organizar agentes para trabalhar para você, a sua produtividade vai aumentar 100 vezes e a sua mente não vai querer parar, porque pela primeira vez na vida o seu esforço não vai ser de entregar uma tarefa para um cliente chato. O seu esforço vai ser para melhorar as engrenagens da sua própria máquina de imprimir dinheiro. Então você vai querer trabalhar mais e mais para ver isso rodando. Então agora o mundo se dividiu em dois grupos.
os operários cognitivos, que são aqueles que insistem em vender hora e em breve não vão conseguir nem pagar as próprias contas, e os donos de home factories, que eles controlam sistemas, detêm o poder da automação e conseguem escalar de forma exponencial. Então é isso, é uma escolha. Ou você continua com aquela mentalidade de pijama, ou você decide adotar a mentalidade do terno. Porque veja, muito em breve o portfólio das pessoas vai ser um cemitério de projetos personalizados. Primeiro, porque a gente levava muito tempo para fazer essas coisas. E a gente gastou muito tempo para chegar onde a gente chegou hoje. Só que no mundo onde o conhecimento está disponível para qualquer um, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, você vai num cliente high ticket ou num cliente de alto valor. Você vai mostrar o seu trabalho para ele, o seu portfólio. E grande parte das vezes ele não vai estar procurando necessariamente um especialista. Ele está comprando como quem anda no supermercado. Ele olha as prateleiras, ele compara vários estilos, várias estéticas, várias promessas, e no fim ele acaba comprando o que é mais barato ou o que é mais fácil para ele de justificar. E o pior ainda é que agora, nessa era, qualquer trabalho visual pode ser gerado por um adolescente de 15 anos, se ele aprender a fazer alguns prompts ali muito bem escritos. Ou seja, a técnica sozinha ela não impressiona mais, ela não impressiona como antes. Então a gente tem que entender como você vai mostrar o seu trabalho antes de você enviar uma mensagem ou antes de você apresentar ele. E aqui eu quero apresentar a teoria do paradoxo do alfaiate, que é mais ou menos assim. Você chega para o cliente e fala: olha todas essas coisas diferentes aqui que eu fiz para pessoas diferentes. Você me diga o que você quer, que eu vou costurar algo sob medida para você. Essa é a mentalidade do alfaiate. E ela que vai manter as pessoas pobres, cansadas e sem escala. E se você, quando vai entregar o seu trabalho, você tem que ficar reiniciando tudo do zero, você precisa fazer o redesenho do seu escopo, você precisa recalcular prazo, calcular o preço, e ainda ficar torcendo para o cliente não ficar pedindo alguma coisinha ali fora do combinado. Esse tipo de projeto personalizado demais é um buraco negro de margem de lucro, porque eles matam tua previsibilidade, a tua eficiência e abrem a porta para o que a gente chama de scope creep, que é quando o cliente vai empurrando novas demandas, vai fazendo novos pedidos e sem aumentar em nada o valor do projeto. O futuro pertence ao dono de uma fábrica. Fábricas, e aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara: fábrica não vende serviço, fábrica vende produto. Isso tem que ficar bem claro. Produto. E aqui o seu produto, para sobreviver e lucrar nessa nova economia, você tem que aprender a vender um sistema. Você precisa pegar o seu trabalho, o seu serviço abstrato e transformar ele em um produto que você consiga entregar. E um produto tem algumas características que é escopo fixo, prazo fixo e preço fixo. Então, o modelo estilo artesão. Olha, eu faço gestão de marketing digital e cobro R$ 50 a hora. De quantas horas você precisa? E qual que é o modelo do futuro? Eu instalo um sistema de agentes de aquisição de clientes hoje no seu negócio. Ele inclui 3 etapas que se retroalimentam e são atualizados diariamente com suas métricas de tráfego. O investimento é de R$ 35.000. Percebe a diferença? No primeiro modelo, você é um funcionário temporário esperando ordens. No segundo, você é dono de uma solução proprietária. E olha que legal, se a IA vai fazer 90% do trabalho braçal nos bastidores, isso não importa, porque o teu cliente está comprando um produto fechado. Ele está comprando a cura e não a sua cirurgia. Ok, próximo passo. Você já tem um produto definido. Você precisa de um preço. Você simplesmente mandar uma proposta com um número é você dar um ultimato para o cliente, dele responder sim ou não. E diante de uma decisão cara e sem comparação, a tendência natural do cérebro é travar e recuar. A ciência comportamental provou há décadas que o cérebro não entende valor absoluto. Ele entende contraste. Que economistas vencedores do Prêmio Nobel
chamam de efeito da ancoragem, mostrando que um número alto que vemos distorce toda a percepção sobre o que vem a seguir. E estrategistas geniais de precificação de serviços como Ronald Baker e Blair Enns traduziram isso para nossa realidade com uma regra de ouro. Nunca mais envie um preço único. O seu produto deve sempre usar a psicologia do contraste ou da ancoragem, oferecendo sempre 3 portas de entrada. Uma opção básica, que é a isca, que é o mínimo necessário para resolver a dor aguda do cliente. A opção recomendada, que é o alvo, que é o produto ideal, que é aquilo que você quer vender, que é a combinação perfeita de lucro para você e de trazer um resultado para ele. Por exemplo, no nosso sistema anterior ali de 35 mil. E a opção premium, que é a âncora, que é uma versão absolutamente cara, com extrema velocidade, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com garantias pesadas e tão caro que praticamente ninguém vai comprar isso. E é justamente esse o objetivo. É você usar a âncora para fazer a opção recomendada parecer a decisão mais lógica e sensata do mundo. E aqui, como montar uma arquitetura de venda em tempo real e usar agentes de inteligência artificial para fechar a proposta antes que o cliente esfrie. Veja, no modelo tradicional, o prestador de serviço encerrava uma chamada no Zoom ou escrevia à mão de qualquer outra forma, prometendo enviar um orçamento e uma solução o mais rápido possível. Mesmo que levasse algumas horas ou até o dia seguinte para mudar a apresentação, o estrago já estava feito, que é esse intervalo de tempo que você fica sem contato com ele, que a gente chama aqui de vale do esfriamento. É ali que toda aquela urgência que você criava na reunião começa a desaparecer. Aquela dor que o cliente sentiu ao expor os problemas dele perde toda a intensidade. E quando a sua proposta finalmente chega, já não parece mais uma solução de dor. Parece mais um custo que ele vai ter. E você não pode permitir que o cliente esfrie. Você não pode ficar fazendo propostas artesanais do zero. Você precisa ter uma arquitetura do diagnóstico. E aqui eu quero apresentar para vocês o sistema IOX, que é uma ferramenta que coordena agentes de IA. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ia apresentar uma ferramenta? Chegou a hora. Primeiro de tudo, com a iOS você não precisa saber nada de programação. Você mal precisa saber de informática, porque ele é muito intuitivo. Você vai literalmente conversar com a ferramenta. Você provavelmente já abriu o ChatGPT ou qualquer outra IA e você fez uma pergunta, recebeu uma resposta e ficou, cara, isso não serve bem para mim. Isso não é personalizado. Você recebeu uma resposta muito genérica que você não consegue aplicar ali na prática. Ou seja, você perguntava para uma inteligência, mas ela não te trazia ferramentas. E agora o iOX, você tem as ferramentas. Veja, o iOX não é um site, é um framework, é uma estrutura de trabalho. Você instala dentro do seu computador. Pensa assim, o cloud é o cérebro, o iOX é o escritório que você monta em volta desse cérebro, com especialistas, com regras e com processos definidos. Você abre uma janela de texto no seu computador, como um chat, mas que roda localmente na sua máquina. Por quê? Porque você vai conversar com ele e ele vai salvando tudo dentro do seu computador. Então você vai ter todo o histórico ali com você, de todos os projetos que você está fazendo. Por exemplo, você pega ali um agente. Vamos usar como exemplo o analyst, que é um agente especializado em análise de negócio. Veja, ele não vai te dar uma resposta genérica, porque ele tem um papel definido. Ele tem que mapear problemas, identificar oportunidades e cruzar dados. Então ele já vai te trazer uma resposta muito mais acurada. Você tem outro agente, por exemplo, o Product Manager, ou simplesmente PM, que é o gerente de produto. Ele tem um papel diferente, ele analisa suas estratégias,
suas prioridades, ele cuida de toda a documentação ali do teu negócio. Pensa no que acontece quando você demora 24 horas para enviar uma proposta. Todo mundo saiu animado da reunião, mas daí quando o teu orçamento chega, ele já teve tempo de pesquisar com outras pessoas, procurar novas soluções, todo o senso de urgência se perdeu. Antes de terminar a reunião, você já pega toda a transcrição ali automaticamente pelo Zoom ou qualquer outra ferramenta de voz para texto. Você abre o iOS, chama ali o analyst e diz: analise os problemas que o cliente descreveu, separe os sintomas da causa raiz. E em segundos o agente ali te devolve uma análise estruturada, que é o que o cliente disse que precisa, o que ele realmente precisa e aonde que está o gargalo dele. Aí você puxa ali o Product Manager, pede ali, estruture uma proposta com 3 opções de investimento, conforme o nosso banco de dados, com a nossa ancoragem, baseada no problema identificado. E ali a proposta sai com escopo definido, prazo, as 3 faixas de preço, como você vai solucionar a dor dele, às vezes uma dor que ele nem sabia que tinha. Ali na reunião você já apresenta o diagnóstico dentro da call, dentro da chamada mesmo, você já conduz a conversa para o fechamento enquanto a urgência continua viva. Se você acha que inteligência artificial nas vendas significa você abrir o chat GPT e colocar um prompt nele, por exemplo, pedindo uma proposta, cara, isso daí nunca vai dar certo. Para você conseguir cobrar caro nessa nossa economia da velocidade, um prompt numa IA não vai funcionar. Você precisa orquestrar vários agentes para fazer o trabalho para você. Ok, eu entendi como apresentar meu produto, mas como que eu faço para o cliente pagar caro por ele? O que eu preciso mostrar nessa proposta para o cliente fechar um valor absurdo que eu estou cobrando? E aqui a gente precisa entender um pouco o conceito de valor. Um economista e autor Ronald Baker, pioneiro do movimento de precificação baseada em valor, em firmas de serviços profissionais, estabeleceu uma regra de ouro que separa empresas de baixo escalão das boutiques milionárias. Veja, o preço não tem nada a ver com os seus custos ou com as suas horas. O preço tem a ver com o valor que o cliente percebe no seu trabalho. Ele não se importa se você levou 10 dias ou um dia. Ele só se importa de ver a cura da dor dele. Na verdade, se você resolver o problema dele em 10 minutos, isso vai ter muito mais valor para ele e não menos. A velocidade e a precisão são os novos artigos de luxo. E como que você define o preço do seu produto? Você precisa convencer o seu cliente que ele vai ganhar dinheiro com você. Você precisa comprovar o ROI, que é o retorno sobre o investimento. E para convencer o seu cliente, o ROI deve ser apresentado aqui em 4 frentes, que vai muito além de uma simples redução de custos. A primeira é o resultado financeiro direto, que é ou aumento de receita ou corte de despesa. Por exemplo, redução de multas por erro humano. A segunda é eficiência operacional, o que ele pode fazer com a mesma equipe, por exemplo, uma automação que libera 40% do tempo do time. Terceiro, produtividade e tempo, que é como você consegue reduzir a redução do time to market, ou do tempo de resposta do cliente final. E a quarta frente é a redução de risco, é a melhoria na precisão e no compliance, é onde ele vai evitar perda por falha ou fraude. Veja, sobre a ótica de negócios de um CEO ou de um diretor financeiro, colocar 35 mil na mesa para destravar 100 mil, pô, é um excelente negócio. E se você, além disso, consegue entregar esse resultado em 2 horas, utilizando sua fábrica de IAs, pô, maravilha. O cliente vai ficar super satisfeito e você vai ganhar dinheiro muito rápido. E antes da gente seguir, a gente precisa quebrar uma barreira aqui. Só que é uma barreira que não está no mercado. Muito provavelmente está dentro de você. E o nome dessa barreira é a síndrome do impostor.
Quando você montar um diagnóstico com uma IA em 5 minutos, mostrar a proposta para ele e ele fazer um Pix na sua conta de 35 mil, cara, o teu cérebro de operário vai ficar louco. Você vai pensar, não, eu não mereço todo esse dinheiro por um troço que eu fiz tão rápido. E é nesse momento que você tem que pensar naquela velha parábola. Quando perguntaram para o especialista que cobrou milhares de dólares para apertar um parafuso. E na fatura tava $1 apertar o parafuso, 9.999, saber qual parafuso apertar. Olha só, a inteligência artificial é a chave de fenda. Todo mundo tem acesso a ela. Para você cobrar alto, você tem que aprender qual parafuso apertar, qual o diagnóstico exato e como arquitetar a solução final. E é por isso que eu falo que o futuro você vai ganhar dinheiro pelo seu critério. Ou seja, você vai ganhar esse dinheiro pela sua curadoria e pelo fato do que o seu sistema funciona, certo? Maravilha. Agora você tem um posicionamento, você tem a precificação de um estrategista de elite, você sabe como atrair o alto capital, mas quanto mais alto o valor do contrato, maior a responsabilidade, certo? Esse trabalho precisa ser entregue. Se você pegar 10 projetos de 35 mil, você vai precisar de uma fábrica rodando. E é aqui que você precisa aprender a montar um ecossistema de agentes de IA para executar 90% do trabalho, para você escalar a sua operação e comprar o seu tempo de volta. Então tá, você foi lá, assinou seu contrato de 35 mil, chegou na frente do seu computador, e agora, o que que você faz? Você vendeu a transformação de uma agência de elite, mas fisicamente você ainda está lá no teu quarto comendo teu Doritos. Você está sozinho. Se você tentar entregar 10 projetos assim, você não vai conseguir entregar nenhum. No modelo antigo, a única forma de você sair dessa situação era contratar mais gente. Daí aquele freelancer que começava a dar certo virava uma agência. A agência alugava escritório, montava equipe, contratava estagiário, gerente, designer, redator, e daí, junto com tudo isso, você trocava o trabalho criativo pela burocracia, pela folha de pagamento, pelo conflito da equipe, retrabalho, atraso, e no fim das contas a sua margem ficava cada vez melhor, cada vez menor. A nossa Home Factory funciona de outro jeito. Você não vai contratar funcionários, você vai comandar um ecossistema de agentes. E aqui a gente precisa entender uma coisa: você precisa auditar a forma como você gasta o seu tempo. Se você parar para perceber a forma como a gente trabalhava até agora, você vai ver que só uma pequena parte do nosso tempo a gente se dedica para aquilo que realmente importa, que é a estratégia. Ou seja, pensamento crítico, tomada de decisão, curadoria, visão de negócio e relação com o cliente. Isso é o que você é insubstituível. Todo o resto é tarefa de processamento, como, por exemplo, pesquisa de referência, organização de arquivo, revisão operacional, relatório, e-mail. Tudo que você precisa ficar clicando no computador é tudo trabalho de processamento. Tudo você pode delegar para uma IA. Em muitos casos, você vai ver que 20% é estratégia e 80% é processamento. O estrategista, que é você, que é caro e insubstituível, não pode fazer o trabalho de processamento, que é barato e comoditizado. Então, a sua missão a partir de agora é delegar 100% da camada de processamento para os seus agentes de inteligência artificial. No nosso exemplo aqui, a nossa linha de montagem com a UX. Você cria especialistas que conhecem o seu negócio e que fazem todo o teu trabalho pesado. É isso que é linha de montagem. Hoje o iOX já vem com 12 agentes pré-definidos com suas funções para automatizar toda essa parte de processamento para você. Por exemplo, tem um analista de negócio que pesquisa e mapeia oportunidades, tem o gerente de produto que transforma esses dados em uma estratégia, em um plano, tem o desenvolvedor que escreve códigos e constrói sistemas, tem o revisor de qualidade que verifica se o que foi produzido está correto e se está completo e funcional, tem o arquiteto
que ele literalmente define como as peças se encaixam no teu negócio. E dentro do sistema, aqui tem um pulo do gato que é maravilhoso. Esses agentes que eu falei, eles já vêm com um fluxograma já pré-determinado. E eles funcionam para qualquer tipo de negócio, sem problema. Mas a sua Home Factory não é qualquer negócio. Ele tem o seu processo, o seu vocabulário e as suas regras de decisão, certo? E é aqui que o iOX brilha, que ele permite que você crie dezenas de agentes personalizados para o seu setor. Sem você saber programar, sem você saber nada de código, o que você vai definir? Quem é esse agente? O que ele sabe sobre o seu mercado? E o que ele faz em qualquer ordem. Um consultor financeiro, por exemplo, pode criar um agente de diagnóstico financeiro, que já conhece as perguntas certas para mapear o caixa de uma empresa. Uma clínica, por exemplo, pode criar um agente de triagem, que categoriza as dores do paciente antes do atendimento. Uma agência pode criar um agente de briefing, que extrai automaticamente as informações do novo cliente. Cada etapa do seu processo tem um agente responsável, configurado para o seu negócio, e executando a mesma tarefa todas as vezes com a mesma qualidade. Então agora você está operando um sistema com agentes definidos em sequência, um passando o trabalho dele para o outro. Ou seja, é um time coordenado, cada um fazendo sua parte, entregando o projeto de ponta a ponta, enquanto você só faz o que você deveria fazer, que é o julgamento final. Essa é a sua fábrica. Você não tem funcionário, não tem folha de pagamento, mas você tem processos, agentes e você é o diretor. Tudo bem, mas e como eu consigo vender a ilusão do artesanato exclusivo enquanto você opera uma linha de montagem? Lembra que a gente falou de valor? Agora vamos adicionar uma camada extra de valor, que é muito poderosa, que é a ultra personalização em larga escala. Veja, isso é impossível numa fábrica tradicional. Você não pode entregar algo personalizado para cada um dos clientes. Até agora. Na sua Home Factory, isso se torna viável. E aqui existe um medo legítimo. Se você tratar um cliente high ticket como se ele estivesse numa fila de um fast food, você vai ser dispensado. Clientes de alto valor não querem se sentir apenas atendidos. Eles querem uma solução específica para eles. Mas você pode ficar tranquilo aqui. Você não precisa construir uma IA perfeita do zero para cada um dos clientes. Você precisa fazer o que um restaurante Michelin faz. O que um restaurante Michelin faz? Se você entrar na cozinha, você não vai ver um monte de cozinheiro ali esperando a inspiração chegar. Você vai ver uma fábrica implacável. Você vai ver que os cortes de carne têm os mesmos milímetros, as extrações de trabalho estão tudo limpinha, tudo tem a sua ordem. Todos os caldos são feitos da mesma forma, tudo tem um padrão para dezenas, centenas de pratos. Ou seja, o back-end, que são os bastidores, é puramente industrial, escalável e repetitivo. Mas quando esse prato chega na mesa, lá no salão, que é o front-end, o garçom vai lá e chama o cliente pelo nome, ele lembra que a sua esposa tem uma alergia, ele conta toda a história daquele prato, daqueles ingredientes. Daí o casal vai lá, deixa R$ 800 na conta e sai feliz. Sai feliz que a experiência foi incrível. Ou seja, você não precisa saber construir o fogão, que é programar IA. Você só precisa aprender a usar a fábrica nos bastidores para que o seu garçom entregue uma experiência impecável. E aqui que entra a regra dos 10%. Como que você faz um trabalho gerado por uma máquina em poucas horas parecer ser feito exclusivamente para o seu cliente? Usando a regra matemática dos 10%, que diz que na ultra personalização você só precisa de 10% de dados hiper específicos para parecer que 100% foi customizado. Ou seja, lembra naquela sua reunião do diagnóstico? Onde o cliente confessou os medos, usou jargões da própria empresa, revelou os números que tiram o sono dele, todas as dores. É aí que está o ouro. Você vai pegar tudo isso, alimentar a sua IA com as palavras exatamente deles. Você vai fazer todo o teu esqueleto, ou seja, todos os teus 90%
que é o seu método padrão, do jeito que já está validado, do jeito que já funciona para todo mundo, né? E ali na hora da entrega você pega aqueles 10% para colocar uma roupagem no seu produto e fazer a entrega. Você pode fazer a entrega citando o concorrente que ele odeia, focar nas métricas que ele quer bater, tudo que pareça que esse seu produto foi feito 100% para ele. E por fim, eu quero falar sobre algo que só você pode fazer, algo que vai ser insubstituível. O que vai fazer com esse tempo que te sobrou? Você vai fazer algo que justifica muito o valor do seu trabalho, que é a gestão ativa da percepção do cliente. E aqui eu quero citar o lendário consultor de negócios Alan Weiss. Ele fala que clientes high ticket compram tranquilidade. Eles pagam caro para tirar os problemas dos próprios ombros e colocar nos seus. Se eles sentirem um pinguinho de insegurança durante o projeto deles, eles vão ficar preocupados e vão começar a microgerenciar você. Eles vão te encher o saco. E aqui, com esse tempo extra que a IA te deu, eu quero que você aplique 3 disciplinas de um maestro de IA. Primeira coisa que você vai fazer é a antecipação do pânico. Todo projeto tem um vale do silêncio, que é aqueles dias em que você está trabalhando nos bastidores e o cliente não vê nada acontecendo. Ao invés de você esperar ele te mandar alguma mensagem te cobrando, você ataca antes. Você manda um áudio de 30 segundos ou liga para ele tranquilizando, falando: olha, a gente está na fase de processamento, aquele gargalo que a gente conversou já estamos resolvendo. Aqui eu só queria te dar tranquilidade que a gente está no controle. Você precisa matar a ansiedade antes que ela nasça. O segundo é a tradução estratégica. A sua IA vai te entregar muito relatório denso, muita análise, muita peça técnica, e você precisa traduzir isso para uma linguagem mais fácil possível. Porque o seu cliente não quer que você entregue dados, ele precisa de informação. Você precisa dizer o que ele tem que fazer. Ele não quer que você fale: ó, tá aqui o relatório. Ele quer que você fale: ó, amanhã nós temos 3 coisas para fazer, isso, isso e isso. E a terceira frente é o toque analógico. Então veja, agora que a execução virou digital, rápida e invisível, o analógico se tornou um novo luxo. Então, se você gastar um tempo para construir algo físico e bonito, isso quebra um padrão corporativo frio e sela a lealdade dele. Então, quando você une a atração industrial de escala com esse toque humano, você vai conseguir ter muito sucesso na sua Home Factory. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me sigam aqui no YouTube e a gente se vê na próxima.